um arrependimento verdadeiro, assim como teve a mulher samaritana. Antes de qualquer coisa, antes de ir, nós precisamos voltar. Não dá para viver uma fé superficial e querer profundidade ao mesmo tempo. Arrependimento não é emoção, ela é direção nas nossas vidas. Algo precisa estar acontecendo dentro do nosso quarto, dentro do nosso quarto de guerra. Algo precisa estar acontecendo no nosso altar, aqui dentro. Nós precisamos ter sede e fome da palavra e de estar com o Senhor e não desacostumá-lo. Agora eu já recebi o dom de línguas, tá ótimo. Eu canto na igreja, eu sirvo na igreja, eu vou pro culto, recebi o dom de línguas, cheguei ao nível máximo, o nível blaster da vida cristã. Não, igreja. Nós precisamos transbordar. E para nós podermos transbordar, nós precisamos todos os dias nos encher, e nos encher, e nos encher do Senhor e do Teu Espírito. É no secreto que Deus corrige, que Deus revela e que Deus nos fortalece. Nos corrige, nos mostra onde estamos falhando. Deus nos revela o seu poder e aquilo que devemos fazer. E Deus nos fortalece para enfrentar as batalhas do dia a dia. A palavra tem que ser vivida, não apenas conhecida. Não basta ler, mas tem que viver. A Bíblia, ela não foi escrita apenas para nos informar, para sabermos o que aconteceu no tempo de Jesus, no tempo de Moisés, lá no tempo de Adão. Ela foi escrita para nos transformar. Ela é um guia em qual devemos nos basear para que a nossa vida seja transformada. Precisamos buscar a experiência real com Deus, como a samaritana teve. Você não precisa saber tudo, porque a palavra do Senhor ela se renova todos os dias. E toda vez que nós lemos, Ele revela algo diferente aos nossos corações. Toda vez que ouvimos falar dele, Ele revela algo diferente aos nossos corações. Mas nós precisamos, todos nós, ter um encontro verdadeiro com Deus. Nós estamos ali buscando ao Senhor para o congresso que vai ter dos pré-adolescentes. Eu, por graça e misericórdia do Senhor, estou na liderança dos pré. E eu lembro de uma palavra lançada há alguns anos atrás. Não fazem dias, não fazem meses, fazem anos. E perdoe que eu me emociono quando eu falo das crianças. O Senhor falou através do seu profeta sobre o altar. Eu não lembro quem foi, mas eu tenho essa palavra no meu coração. Que as nossas crianças seriam batizadas pelo Espírito Santo e receberiam dons espirituais. E nós, como liderança, estamos buscando isso com eles. E toda vez que nós vamos orar, porque no sábado nós temos orado com eles, feito estudos, porque antes de sentir o avivamento, eles precisam conhecer o Jesus a qual estão servindo. E eu oro por eles e falo: crianças, vocês precisam conhecer a Deus por suas experiências, não porque os seus pais o dizem para vir, não porque os seus pais os trazem a esta casa, mas vocês precisam conhecer a esse Deus que vocês têm cantado, toque em mim de novo. Vocês precisam conhecer a esse Deus que vocês têm adorado. Se vocês têm vindo aqui, busquem a Ele, porque Ele vai se revelar a vocês. E eu digo, nós temos uma palavra, foi lançada essa palavra no altar sobre a vida de cada criança daquela casa. E eu creio que em nome de Jesus, eu verei muitos deles sendo batizados pelo Espírito Santo, recebendo dons espirituais, porque se os nossos adultos, muitas vezes, não querem intimidade, não querem conhecer o Senhor, as nossas crianças ainda têm que ter sede e fome pelo Espírito Santo. Porque eles são a geração. Nós estamos com 30, 40. Eu estou com 30 já, velho, já. Daqui a pouco o Senhor nos leva. E quem vai vir após nós? E se nós não ensinarmos, ser missionário também é ensinar para nossas crianças. Teve uma parte, essa parte eu me maravilhei, quando a missionária Adriana estava falando sobre as crianças do campo missionário, e ela relatou isso, eu gravei na minha cabeça. É difícil gravar, mas isso eu gravei. Até os 4 anos, 1%
das pessoas conhecem e aceitam Jesus. Dos 4 aos 14, 89% conhecem e aceitam a Jesus. Dos 15 aos 30, apenas 10% aceitam e conhecem Jesus. Dos 30 para lá, apenas 4% conhecem e aceitam a Jesus. Então a maior idade em que as pessoas ouvem e aceitam a Jesus é na idade dos 4 aos 14. Eu falei, meu Deus, como é importante nós ministrarmos para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para as crianças da nossa casa, da nossa vizinhança. E muitas vezes a gente deixa, fica no celular aí, não me incomoda. Não. Porque não temos feito os cultos no lar como antigamente. O que tem nos impedido? E aí o Senhor falou, o que tem impedido a igreja e os pais de fazerem os cultos no lar como antigamente é porque eles mesmos não querem buscar. Como que eles vão buscar e passar para os filhos aquilo que eles mesmos não querem? Então tamanha é a responsabilidade em ser missionário dentro do nosso lar. E se nós não queremos evangelizar os nossos próprios filhos, porque filho, como o nosso pastor fala, filho de crente não é crente. Então eles precisam ouvir falar de Jesus. E nós, como pais, como liderança do infantil na igreja, como tios, tias, precisamos falar de Jesus para eles. Aleluia, glória a Deus. Depois de ter, né, a intimidade com Deus, ela não é opcional. A intimidade com Deus não é opcional. Ela é uma ordem para nós termos intimidade com Ele. Depois do Senhor ter repreendido os discípulos, aí o Senhor fala, no versículo 15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, porque o Senhor curou a fé deles, o Senhor curou a dureza do coração deles. Quando você é transformado, você não precisa ser empurrado para a missão, você vai naturalmente. Você fala naturalmente, você compartilha naturalmente, porque daí a missão transborda. Uma frase que tinha no livro, eles falaram, e eu anotei isso, mexeu muito comigo também. Foi íntimos antes de ser úteis, para conhecê-lo antes de torná-lo conhecido. Então nós precisamos conhecer o nosso Jesus, antes de querer mostrar às pessoas quem Ele é. Nós devemos sim falar do amor, e não é somente os irmãos que estão no púlpito, a irmã que vos fala, por graça e misericórdia. Não é apenas a Thalita, o Silas e a Analice, não é somente o pastor Estevão, mas é cada um de vocês, a cada uma das crianças, porque já falam, já tem entendimento de falar dentro das escolas sobre o Senhor. Nós precisamos que o mundo olhe para nós e veja a Cristo em nós, que nós sejamos testemunhas vivas do Senhor. Isso é fazer missões. Tem um louvor que ele é muito pouco conhecido, mas eu amo esse louvor, e ele fala assim, uma frase dele é: Senhor, que ao redor do mundo, mas também que atravessar a rua, eu possa falar do teu amor. Então que não possamos estar prontos apenas para ir. Eu vou me preparar quando o Senhor me enviar. Quando o irmão falar, você vai cuidar de congregação. Quando o pastor falar, vamos separar os discípulos para ir. Não, nós precisamos estar preparados hoje para falar para a nossa família, para ministrar para as nossas crianças, para ministrar dentro do nosso trabalho, para ministrar aonde o Senhor nos enviar. Talvez Deus não esteja te chamando hoje para ir. Talvez hoje o Senhor esteja te chamando para voltar para o secreto com Ele. Voltar para a presença, voltar para o primeiro amor. Nós precisamos não nos esquecer da onde o Senhor nos tirou, quem Ele é para as nossas vidas, para podermos entender aonde Ele vai nos levar. Porque se não entendermos de onde viemos, o que precisamos ser nele, não podemos ter a visão de é ali que eu devo ir. Porque quando o seu coração voltar para o lugar certo, a missão vai começar do jeito certo. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração.
Eu ainda falei com o Senhor, eu falei, ai Deus, misericórdia. Primeira vez que eu vou ministrar, eu tenho que falar uma coisa dessa, Deus, misericórdia, Deus. Mas eu sei a quem eu sirvo. Aleluia. Eu sei que se eu não falasse, ele usaria outro servo para me repreender. E eu teria que ouvir e pedir perdão. Glória a Deus. Então, eu espero que a igreja possa ter recebido. E essa palavra serviu muito para mim também. Como diz, é uma espada de dois gumes. Acerta vocês, mas eu tô aqui calejada, tá? Calejada. Porque muitas vezes nos ocupamos com tantas outras coisas. E vai ficando. A palavra do Senhor vai ficando. Vai ficando, vai ficando, vai ficando. Daqui a pouco eu leio. Quando eu tiver uma oportunidade, isso aconteceu comigo, pastor. Faz mais ou menos um mês que o Espírito Santo vem falando. Ele fala ao meu coração. A gente precisa só estar sensível. Vai ler. Vai ler. Porque ele fala com nós. Ele nos incomoda. É como um negocinho assim. Vai ler. Exatamente. E eu... Pra quê? E aí quando o presbítero Robson, você vai me dizer, eu falei, Deus, por que eu não fui antes? Não, aí eu falei, não, mas pelo amor de Deus. Aí sexta-feira, eu falei, não, mas tem 10 dias. Eu falei, o que eu vou fazer em 10 dias? Era pra mim ter começado há um mês atrás. E o Senhor já me mostrou. Eu falei, não quis ir. Então nós precisamos estar preparados. Não somente quando o Senhor nos mandar, mas temos que estar preparados para poder ir. Eu não sei qual ministério que o Senhor entregou na sua mão. Eu achava que o meu era só cantar. Queria que fosse só cantar. Malemar ainda. Mas eu entendi que o ID é para todos. É para todos. É para todos. Para todos. Ele não fala assim, alguns vão ir. Não. Todos têm que falar do amor dele. Para falar dele, precisamos estar cheios dele. Não adianta nós irmos e aí a gente vai ficar assim na tela. A pessoa às vezes falando e você não tendo o que falar. Mas quando a gente tem o que falar, Deus se move. Aleluia. Eu falei pro Senhor, Senhor, me perdoa por muitas vezes estar na sua casa, mas estar longe de ti. Porque às vezes nós estamos de corpo, mas a nossa mente está vagando em outros lugares. E não conseguimos ouvir, e até ouvimos, mas não entendemos o que o Senhor tem para falar. Aleluia. Então eu declaro essa noite que daqui, de nós, de todos nós, irá sair uma geração transformada. Uma geração pronta, preparada, disposta, disponível para fazer o ID do Senhor. E quando ele fala, filha vai, filho vai, você possa responder, eis-me aqui, eu estou pronta. Eu até, quando eu estudava, o Senhor colocou esse versículo que o irmão Kleber leu, mas eu acabei não marcando. E quando ele leu, o Senhor me fez lembrar de novo. Porque antes dali, de ele falar, né? Para ir, ele falou ao Senhor, meus lábios são impuros. E o que o Senhor fez? Tocou com uma tenagem de fogo sobre os seus lábios. E os seus lábios que eram impuros. Então ele também reconheceu que ele era falho, que ele era pecador, que ele precisava de mais do Senhor. E o Senhor deu o quê? Deu mais a ele. E aí ele pôde ir falar sobre o Senhor. Então que nessa noite nós possamos permitir que o Senhor faça em nós, cure as nossas feridas, que o Senhor restaure o nosso coração, que nós possamos buscar por fé, que nós possamos permitir que o Senhor transforme a dureza do nosso coração, para que Ele possa fazer através da nossa vida, mas que Ele possa fazer antes nas nossas vidas. É igual é falado, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Então que nós possamos ganhar a nossa salvação e ir, porque não podemos deixar de ir, não podemos ser egoístas para receber e não entregar também. Então é muito importante
reconhecer quem somos em Cristo, reconhecer de onde Ele nos tirou, buscar mais dele, até transbordar e ir e falar. Então a vida missionária é isso. Tem várias etapas, não pule etapas. Amém? É isso que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor possa falar aos vossos corações. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade. E esse dia, esse momento vai ficar marcado na minha vida. Porque nós temos a certeza do que o Senhor tem para com as nossas vidas. Não é apenas pregar, mas é crer no Deus que nos chamou. E enquanto eu estava estudando, o Senhor ministrava no meu coração. Vai ser o primeiro dia de muitos. Eu creio nisso. E eu preciso estar preparado. Porque aquele que me chamou vai me enviar. Amém? É engraçado até falar isso. Nossa, ela está ministrando para ela mesma. Mas eu creio na palavra. Nós precisamos crer na palavra que o Senhor falou a nossa vida. Então, é como diz aquele louvor. Calar todas as vozes, mas confiar na palavra dele. Porque quem tem uma palavra, tem tudo. Mas, estou me preparando. Ainda não é o momento. Vai chegar o momento. E esse dia vai ficar marcado na minha história. Porque os irmãos ouviram a voz do Senhor, foram sensíveis à voz do Senhor e me concederam essa oportunidade. Então eu sou imensamente grata e digo, estarão marcados esse dia, a vida de cada um de vocês e a cada um dessa igreja no meu coração e na minha história, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus.